Shalom, meus queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nós estarmos juntos aqui mais uma noite. Depois de tanto tempo, estamos aqui fazendo lives novamente. Rodrigo Braz, seja bem-vindo. Gilmara, seja bem-vinda, minha amada. Jaque Oliveira, uau. Carla Biaki, Apóstolo Lara, sejam bem-vindos, amados. Sejam bem-vindos, boa noite, Gilmara. A Jéssica, Ana Mara Hope, seja bem-vinda. Olá, meu irmão, olá, apóstolo, tudo bem? Dani Zorzeto, shalom, Dani. Edu Volpato, seja bem-vindo, querido. Recém estávamos juntos e agora aqui de novo, legal, hein? Obrigado pela presença aí. Lorane, já pronto para a próxima, exatamente, né? Não podemos parar. Vamos lá então. Gente, nós vamos ter uma noite aqui para conversar um pouquinho com a nossa querida Dani Zorzeto, discípula do ministério lá da IBN. E um assunto que tem me chamado a atenção, um assunto relacionado a esgotamento emocional, e nós sabemos que o esgotamento emocional ele leva a também a uma desistência, um enfraquecimento espiritual, porque as emoções elas são como um código, né? Elas nos fazem definhar espiritualmente, né? Não tem como uma pessoa estar não resolvida nas suas emoções e estar tudo bem espiritualmente, né? Não, ela precisa sim, não significa que ela não está passando angústias, tribulações, mas ela precisa sim consolidar as suas emoções sim para poder ter uma vida assertiva, inclusive continuar agindo e espiritualmente ativa. Já vou chamar a Dani, deixa eu só falar uma coisa. Gente, quem ainda não me segue lá no meu Instagram, tá? AWPaz. E quem depois vai ver isso aqui pelo YouTube, segue lá. No link da minha bio tem os meus canais, Telegram, YouTube, minhas redes sociais, tá tudo lá, tá bom? Entra lá e segue nesse link que está no YouTube. Comente, compartilhe, né? Dê o seu like, faça tudo que for possível para ajudar o pastorzão aqui a continuar trabalhando e desenvolvendo esse trabalho. Paula Nascimento, seja bem-vinda. Rosimara, perdão. Mamãe Veronice, seja bem-vinda, em nome do Senhor. Bom, vamos chamar a Dani então, já de imediato. Dani, vou te chamar aqui. Shalom, querida, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te ter aqui, a gente fazer esse momento aqui, onde a gente vai trazer algumas ideias, elucidar algumas ideias sobre esse assunto. É um tema que está muito atual, né? E a Dani, ela é psicóloga, é coach, é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Eu queria, primeiramente, que tu te apresentasse, Dani, para nós, aí para a audiência, que recém está começando, né? Eu creio que ainda muitas pessoas virão. Mas vamos Amém. começar, porque esse assunto é bom, vai ficar gravado. Quem não puder ver agora, vê depois, tá bom? Então te apresenta para nós, aí fala um pouquinho de ti, nós já entramos no tema. Então, queridos, tudo bem? Aqui é a Dani Zorzeto, né? Eu sou psicóloga, né? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou formada também, tenho formação em coaching integral sistêmico. Né, estou trabalhando na área clínica já da psicologia, tem 3 anos, né? Já tenho aí uma caminhadinha dentro dessa área, trabalhando com as questões da alma, né? No ministério, né? Tô caminhando junto com os nossos apóstolos aí, já tem uns 5 anos. Tô liderando a Rede Jovem Inconformados, né? Para quem não conhece, já comecem a buscar aí, que vale a pena. Bom, né? Dentro de quem eu sou, tem tudo isso aí, né? Fora aquilo que o pastor já me falou, né? Para vocês.
Mas bem, Maravilha, acho que é isso. maravilha. Dani, eu quero iniciar lendo um texto aqui para dar largada no nosso Ótimo. debate aqui, tá? Na semana passada, aliás, no domingo, nesse domingo, não semana passada, nessa semana, domingo, eu falei a história de Elias, né? A história de um homem, um profeta de Deus que entrou numa depressão. Esse homem, ele entrou numa baixa emocional, ele precisou que Deus intervisse para tirar ele do isolamento, né? Então, aqui, a palavra de Deus fala, olha, em Ezequiel, tá? Eu não entrando assim, eu vou pegar o texto, vou destacar, não vou contextualizar, porque é só uma introdução, tá? Mas olha que interessante esse texto como ele é atual, né? E também não quero fazer uma pregação em cima. Ezequiel 21, capítulo 7. Olha só o que diz o profeta. Quando te perguntares, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Como assim as novas? Notícias, novidades, aquelas novas que chegavam, né? Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam e todo espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Então, o que acontece? Aqui o profeta está dizendo que tinha notícias que estavam chegando e essas notícias, elas levavam, por causa delas, por causa da notícia, ou seja, um fator externo, algo que veio ao encontro, né, do povo de Israel ali, e isso aqui é um contexto de exílio babilônico, né, de cativeiro, né, que o profeta Ezequiel ele trabalha nesse contexto de exílio babilônico. Então, quando elas vêm, as notícias, o coração desmaia, ou seja, algo que vem de fora, mas entra no coração e o coração desmaia. Todas as mãos se afrouxam e o espírito, todo o espírito se angustia. Então, olha, o impacto entra pelas emoções, mas o corpo reage e o próprio espírito da pessoa se angustia. Todo, até os joelhos se desfazem em água, né? Então, dentro da psicologia, tá? E fazendo já um paralelo com o mundo cristão, né? A nossa essência, que é cristã, que segue os valores e princípios da palavra de Deus, como é que tu avalia essa palavra do profeta, uma palavra profética, né? E que trata exatamente dessa notícia que vem de fora e ela entra causando um efeito tanto no corpo como a alma que desmaia, o coração desmaia e o espírito entra em angústia. Que paralelo tu faz isso com a ciência e também com aquilo que a gente conhece? Que tu poderia falar sobre isso nesse momento? Te dou a liberdade agora de a gente começar essa conversa. Vamos lá, então. Eu acredito, né, pastor, que existe que esse versículo eu não conhecia ele, né? Pelo menos não tinha lembrança. Se eu li, eu não tinha lembrança dele. E eu acho que ele nossa, ele fala muito por quê, né? Eu trouxe uma explicação uma vez numa palestra que eu fiz para uma igreja de Gravataí, se não me engano, que para explicar um pouquinho como é que funciona o ser humano, né? Eu digo que o ser humano, eu não, né? As teorias hoje dizem que o ser humano ele é bio, psico, social e espiritual, né? Ou seja, ele tem aspectos biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. Já se aborda isso dentro da ciência. Uhum. E dentro da palavra, a gente fala sobre, né? Nós somos um espírito, que nós temos uma alma e habitamos um corpo, né? E eu usei uma analogia, né? Uma dinâmica, que eu estava trabalhando com jovens, né? Com adolescentes, meninas, que era o seguinte, né? Temos um carro, tá? E esse carro precisa de gasolina para se mover, né? Digamos que a gasolina seja o nosso espírito, porque sem gasolina o carro não anda, né? O nosso corpo é a estrutura do carro. Pastor? Deu uma travadinha aqui, Dan. Tá. Desculpa. Onde é que parou?
Parou. Do carro. Fala do carro de novo. Deu uma travadinha aqui, tá apagando meu vídeo, não sei por quê. Vamos lá. Tá. Então, né, nós temos o carro, que a gente pode pensar como uma representação do nosso corpo físico, a gasolina como o nosso espírito, porque sem a gasolina o carro não vai andar, né? E temos o motorista, que é a nossa alma, né? Então, o que acontece? Né? A nossa alma, ela tem sim um papel fundamental, né, para o funcionamento do todo, né? Um funcionamento de poder fazer com que esse carro seja útil, né? E que ele faça jus à gasolina que foi colocada dentro dele, né? Entendi. Então, quando a gente pensa assim, né, que há alguma má notícia, né, ou alguma outra notícia assim que acaba nos abalando, assim, nos chocando de alguma maneira, né? Seja, vamos usar o exemplo do coronavírus, né, o desemprego, entre outras coisas nesse sentido, acaba às vezes nos paralisando. A gente tem um efeito de choque e como aquela questão de luta ou fuga, né? Existem reações para um evento adverso: luta, fuga ou paralisia. Então, quando tu me lê esse texto, me lembra muito a questão da paralisia, que a gente fica naquele momento, fica estagnado, né, em estado de choque, e daí, o que acontece? Por a gente travar, a gente acaba esmurecendo em todas as áreas, tanto na nossa alma, quanto no nosso espírito, né, como é esse versículo. Então, é um versículo super positivo, no sentido de que... Impactando no corpo, né? Exato, claro. Trazendo como é que se diz? É sintomático, né? Ele vai trazendo um efeito somático no corpo. Exato, somatizando no corpo. Faltou a palavra. Isso. Então, o que acontece? A gente entra nesse momento de paralisia. Sim. E esses efeitos vão desencadeando assim de uma maneira brutal. É o efeito dominó, né? Porque uma coisa vai levando a outra, né? Um desânimo vai levando a outro, um abismo vai levando a outro abismo. Exatamente. Né? Então a gente acaba esmorecendo assim. Exatamente. Então é muito interessante essa analogia do carro, né? E é interessante que parece que o ataque inicial vem no motorista, né? Que é a alma, né? Mas o reflexo vai para o carro inteiro e o combustível ali, sem ter um motorista, ele também não... Ele sozinho ele não vai fazer muita coisa, né? Então, o que eu vejo, tá? É que realmente, tá? Hoje nós estamos vivendo esse tempo de más notícias, tá? Até ontem eu estava dizendo, né? Ontem, nossa reunião, que nós não tínhamos nenhum caso ainda na IBN de Covid. Mas daí, assim, não, mas apareceu o primeiro hoje, e agora já apareceram mais 2. E aí disse assim, puxa vida, e aí a gente parece que está começando a chegar perto, a gente está vendo pessoas que estão recebendo más notícias, né? Estamos vendo pessoas que estão passando por isso, e não só por causa do vírus em si, mas também por razão dos efeitos que geram, né, em todo o sistema, né, de vida que está do entorno da pessoa, ou seja, compromete o trabalho, compromete a família, compromete as finanças, compromete um monte de coisa, né? Então, agora, eu queria entender algo assim, como que nós... Porque a má notícia nós não podemos evitar. Ela sempre vai bater na nossa porta, né? Mas assim, dentro da tua visão, tá? Até científica, como nós devemos estruturar a nossa alma, criar uma estrutura emocional, também espiritual e física, para que nesses momentos nós não sejamos abalados, né? Será que é possível o ser humano não desmaiar na alma quando ele recebe uma notícia que é avassaladora? Será que ele consegue ter uma resiliência a tal ponto que ele consiga estar preparado para o que vier e mesmo assim ele permanece firme e inabalável? O que tu pensa sobre isso, Dani? Assim, toda má notícia, ela vai causar um forte impacto. Toda notícia de impacto causa impacto.
A gente Sim. não pode esperar que não vai ter um efeito na nossa alma em um certo momento, em algum certo nível, né? O que a gente vê assim, né? Que a resiliência, como tu mesmo disse, usou esse termo, a resiliência, ela vai, com toda certeza, nos ajudar a passar por tudo isso, né? Sim. Ou seja, vai ser superar tudo isso. O que é a resiliência? É como se a gente pegasse um elástico, aqueles de dinheiro, aqueles atilho, né? Borrachinha, é. Esticasse ele, né? Esse é o momento de tensão, e a resiliência é o que faz esse elástico voltar ao normal, voltar ao estado inicial. Ou seja, não quer dizer que ele não passou por tensão, mas ele Sim. conseguiu voltar ao normal. E aí que tá o segredo das pessoas que conseguem superar melhor os obstáculos da vida. É o fato de conseguir esticar, mas voltar. Porque essas esticadas, elas vão estar aí para sempre. A vida E pode é assim. arrebentar o elástico. Em algum momento, quando não, né? A gente está vulnerável a isso, né? Só que o que acontece? A gente percebe que existem algumas estratégias que ajudam a tornar-nos mais resilientes. Sim. Né? A tornar uma de blindagem. Isso, nos tornar mais resistentes. Isso, né? O nosso elástico não é tão frágil, né? Ele não tem tanto... Isso. É uma musculatura de alma, uma musculatura também espiritual, né? Sim. Porque o que a gente vê, né? Até mesmo pensando no contexto que a gente tem hoje, assim, de contexto de igreja, por exemplo, né? A gente já vê que a fé, ela é um dos grandes aliados para a criação de resiliência, né? A espiritualidade, o desenvolvimento de uma fé, sim, né? Então, isso é uma coisa fantástica, digamos assim, uma ferramenta, né? Se é que a gente pode usar essa palavra para esse tipo de coisa, né? É uma estratégia fantástica, né? Então, o que acontece? A gente consegue esticar muito mais, a gente tem muito mais esperança, né? A gente desenvolve mais o senso de esperança de uma resolução do problema, ou de suporte, mesmo que o problema seja, né, arrebatador, a gente consegue ver que, bom, eu consigo passar por isso, eu vou superar a dor que eu tô sentindo agora. Né? O que assim, quimicamente ou emocionalmente, eu sempre tenho um entendimento que as emoções, elas têm a ver com química também, né? Sim. E quimicamente é que elas são construídas em nós, né? Então, é uma descarga de hormônios que geram um neurohormônio que gera uma sinapse, que gera uma emoção, que forma um padrão emocional, tá? Como é que funciona, por exemplo, o processo, tá, da desistência? O que acontece cientificamente quando uma pessoa desiste? Tem um ciclo da desistência? Como é que acontece isso? Olha, a desistência, ela tem muito a ver, sim, com uma questão de um boom de emoções em relação a isso, tá? Mas, pensando químico, né? Quimicamente tem as emoções ali que estão, de uma tristeza, de raiva, que tem envolvidos nas frustrações que levam a uma desistência, tá? Mas, né, a desistência, a palavra desistência, assim, se a gente for pensar no sentimento que leva a isso, né, ele tem muito mais a ver com crenças e pensamentos que a gente tem, né? No sentido de que, bom, por exemplo, como eu explico isso no consultório, então, já fica um spoiler aí da psicologia. Uma situação, ela desencadeia pensamentos, esses pensamentos desencadeiam emoções e sentimentos, e esses emoções e sentimentos nos levam a nos comportar de X ou Y maneira, tá? Dentro dos pensamentos estão as nossas crenças, tá? Então, as nossas crenças, e crenças no sentido de as regras que a gente não abre mão, né, da nossa vida, verdades incontestáveis que a gente tem, sejam elas funcionais ou disfuncionais. Sim. Dentro do tema, fala. É aquilo que no coach chama de matriz passiva de formação de crenças.
Isso. Essa técnica ela foi baseada nesse tipo de abordagem, nesse tipo de entendimento. Certo. Então, o que acontece? A desistência, ela tem a ver com essas crenças a respeito de fracasso. Por exemplo, do tipo Uhum, assim, bah, não adianta eu me empenhar tanto se eu vou, se não vai dar certo no final. Entende? uhum, Eu perdi já a minha esperança nisso. Faz uhum. sentido? Então, Então a desistência ela tem a ver com a perda de uma perspectiva, de uma esperança. isso. Porque, Porque porque falta. existem também pessoas que elas desistem não é porque elas não têm esperança, é porque elas têm o hábito da desistência também. Tem pessoas que Sim, começam a ler um livro e nunca terminam. É uma desistência. processo de uma autossabotagem, Exatamente. dependendo da. Então é um outro ramo. Então é uma pessoa que Uhum, ela inicia processos, mas ela não conclui processos, né? É, como se diz sim. aí no populacho, né? E tem muita iniciativa e pouca acabativa. Também é uma espécie de desistência, né? Porque assim, Uhum, por que eu estou puxando isso, tá? Porque uma das coisas que eu falei na minha palavra de domingo foi a questão do pensamento em looping, né? Daquele uhum, pensamento que ele é recorrente, ele não sai da mente. Aquele pensamento que fica constantemente trabalhando para jurar, para gerar uma emoção tóxica, ou seja, um sentimento uhum, negativo que vai te contaminando. É quase que é como se fosse uma doença autoimune, ela vai te destruindo, ela vai reagindo uhum. contra si mesmo. Sim, Faz sentido isso dentro da psicologia? absolutamente. Absolutamente. Por quê? Porque quem não tem, né? Daí eu já lanço a pergunta aí para quem está nos assistindo e para ti. Né? Quem não tem algum tipo de pensamento que fica ali, né? Tipo, se a gente tende a voltar para um tipo de pensamento. Ah, mas certamente essa pessoa está querendo me passar a perna, né? Vamos pensar nas crenças mais disfuncionais, nos pensamentos mais Uhum, disfuncionais, tá? Ah, mas certamente vai dar errado, né? uhum, Isso leva muito à desistência, né? Mas certamente, né, isso vai acontecer. A gente volta sempre para os mesmos lugares por conta sim. das raízes das crenças que estão lá nos pensamentos, Uhum, né? Então, o que acontece? A gente acaba entrando no looping de pensamentos, porque essas crenças tão enraizadas nos ajudam a interpretar as situações, uhum, entende? Então, a minha interpretação da situação, que é esses pensamentos, essas crenças, vão me fazer sentir e me comportar. Então, esse uhum, pensamento repetitivo nos leva a padrões de comportamento, a padrões de sentimento, né? Então, esses pensamentos que ficam ali mil e uma vezes, e se tal coisa? E se tal coisa? Eu deveria, né? Isso tudo fica, de certa forma, fazendo um desgaste, interpretando todas as situações da nossa vida e fazendo um desgaste emocional a partir dali e padrões de comportamento, tanto de uhum, evitação dessas situações, que acabam por evitar a frustração, eu desisto no meio do caminho, por uhum. exemplo, né? Uma das maiores evidências, quando eu vejo que uma pessoa chegou ao esgotamento emocional, é que ela para de agir. Ela Uhum, paralisa, né? Então a pessoa ela fica inoperante. Por quê? Porque paralisou nas suas emoções, né? É, e isso, inclusive, é científico, né? Que uma pessoa, por exemplo, ela sabe exatamente o que ela deveria fazer, ela sabe exatamente o que ela deveria perseguir, e trabalhar e desenvolver para chegar no resultado tal. É que nem a pessoa que faz dieta, né? Ela sabe exatamente o que ela deveria comer, o quanto ela deveria comer e o que ela não deveria comer. Mas chega um determinado ponto que a informação só não resolve, porque ela não uhum, consegue vencer e chegar no fim do processo. O que acontece emocionalmente, né? O que trava? São as crenças, então, na tua visão e na visão da psicologia, são as crenças que limitam a pessoa, esse pensamento em loop, que não deixa que ela avance numa coisa que ela já sabe o que é. O que tu acha? O uhum. que tu me diz disso? Sim, tem muito a ver, né, com isso. Tem total fundamento. Mas assim,
né? Tem muitas outras possibilidades, muitas outras coisas que podem levar uma pessoa, por exemplo, chegar a um nível de esgotamento e travar total, né? E não vou mais ali. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço, né? Tem a questão da autossabotagem, tem a questão da desse eu entendo, é aquela coisa assim, tá aqui, mas não tá aqui. Né? Tá no meu racional, mas não tá no meu emocional. Tá no meu pensamento, mas não tá no meu sentimento ainda. E aí, né? comprova aquela tese que as coisas não são, algumas coisas são alcançadas por raciocínio. Né? Uhum. Porque intelectualmente a pessoa sabe exatamente quem ela deveria ser, o que ela deveria fazer, né? E o que ela deveria ter. Né? Ela teria toda a sua pirâmide, né, do indivíduo formada no aspecto intelectual. Ela já entendeu tudo o que ela precisa ser, fazer e ter. Né? O problema é que alguma coisa trava essa pessoa e ela fica no meio do processo, ela não executa, ela não desenvolve. Né? Aí eu te pergunto, Dani, aonde começa isso? Da onde vem isso? Da onde vem essa... Bom, se são as crenças que levam a sentimentos, nós sabemos que hoje uma maneira de tu gerar uma nova matriz, né, de formação de crenças é justamente tu renovar a tua mente com a palavra, com pensamentos, através de leituras, através de livros que vão te ampliar o pensamento, e a própria palavra de Deus é o principal deles, na minha opinião, que vai renovar a mente do homem, né? Também envolve comunicação, né? Inteligência emocional, envolve a comunicação que tu vai ter, até no sentido da tua programação dos neurohormônios que tu vai utilizar. Hoje se tem ciência para isso, né? Mas tem também da onde vem, nós sabemos como reprogramar isso. Mas da onde vem? Onde é que é a origem de todo esse estrago? Da onde vem essa raiz que te faz ter esses pensamentos? E parece que esses pensamentos são mais inerentes ao ser humano do que os pensamentos positivos, né? Os pensamentos negativos, de desistência, crença limitante. Que bom se a pessoa nascesse já com crenças que te impulsionasse, né? Crenças que como uma comunicação que fosse expansiva, né? E não crenças limitantes. Mas de onde vem isso? Por que acontece isso com a pessoa? Tá. Bom, você lembra que eu falei ali no início da nossa live que o ser humano é biopsicossocial e espiritual, né? Então, o que acontece? Tem aspectos, como eu disse, tem aspectos biológicos, psicológicos, espirituais, mas tem um aspecto social que tem a ver com o ambiente, tá? Então, por exemplo, o que seria o ambiente? Seria dados de história, dados de família, né? Sim. E então ali tu vai aprender muita coisa dentro do teu desenvolvimento, tu aprende como viver, aprende como ver o mundo, né? Então, o que acontece? A visão que vai sendo gerada desde do berço. Exatamente. Então, as nossas crenças, elas são desenvolvidas da nossa vida inteira, né? Nunca para de ser desenvolvido algum tipo de crença, né? A gente está sempre vulnerável a isso. Então, claro que o terreno é muito mais fértil para isso no início da vida, né? Ali até a adolescência e tal. Digamos assim, é muito, né, importante esse período e as crenças são muito desenvolvidas ali. Através de impacto emocional, situações repetitivas que acontecem na nossa vida e que nos levam a ter X ou Y crenças disfuncionais ou funcionais, né? E, como eu disse, não só família, mas dados de cultura, né? De onde eu estou inserido, qual é a escola que eu vou, qual é o grupo que eu vou, o que eu faço no meu final de semana. Isso tudo vai gerando, né, de alguma maneira, algum tipo de aprendizado e que nos levam a ter algumas crenças. E modelação, né? No sentido de que se eu tenho uma família, né, que tá sempre, nunca termina nada, eu não vou terminar nada. Repetição de padrão. Exatamente, uma repetição de padrão também, né? Uma questão hereditária, né? Quase, né? Não vem no sangue, mas é como isso. Sim. Né? Então, isso é bem importante. Tá. Pode falar. Diga.
Eu vi que já tem algumas perguntas aqui embaixo, né? Daí eu Vamos lá, não sei. vamos ver, deixa eu botar meu óculos aqui então para ajudar Tá. aqui, que Eu essa vi hora uma a gente... pergunta. Gente, se eu perdi, tá? Nos avisem. Mas eu vi uma pergunta primeiro do Juliano, do Jujo, que ele perguntou sobre pensamentos acelerados. Quando a gente está ansioso, a gente fica com É, pensamentos acelerados. E o que a gente faz? O que eu digo em consultório? Coloca tudo no papel. Porque quando a gente tem muita coisa aqui, a gente precisa liberar espaço para conseguir pensar. Então, primeira coisa, coloca tudo no papel, tá bem? Bota todos os teus pensamentos, todas as tuas tarefas, os teus sentimentos, coloca ali, porque quando tu colocar no papel, tu já vai começar a ter uma ideia melhor de quantidade de coisas que tu tem para fazer, porque quando tá aqui parece que tem um monte, mas não, nem sempre é, né? Então, coloca no papel. Isso já vai ajudar a organizar muito. Eu digo isso, que é o que eu faço e o que eu indico e que vem dando resultado em consultório, tá? uhum. Agora ali, Safe Place Mission É, colocou: pular etapas e ficar deprimido por não alcançar os esperados resultados. É meio que autossabotagem? uhum. Como que eu posso dizer? Eu diria que pode ser um processo de autossabotagem, tá? Uhum. Por quê? Porque às vezes é uma ansiedade para fazer logo e acaba dando errado. Porque assim como subir uma escada, quando a gente começa a subir de 2 em 2 degraus, uma hora o perna não alcança e a gente cai de boca. Então, o que acontece? Tudo na vida é processo, é um degrau após o outro. Então, Sim, se a gente tenta pular etapa, vai dar problema em algum momento. Então, e claro que isso leva a questão, nos leva a emocionalmente ficar muito impactado, né? A gente fica muito triste porque não deu certo, frustrado, daí já fica pensando, não vai dar certo mesmo, é melhor eu desistir. Isso aqui não tem futuro, né? Não tô vendo fruto, né? Então a gente tem que ficar um pouco ligado nessas coisas, assim, sabe? De que, bom, processos precisam ser passados. sim, A minha ansiedade não vai fazer eu ir mais rápido ou mais devagar, né? Pelo contrário, a minha ansiedade pode só me atrapalhar em algum momento. Se a gente não consegue uhum. dar um rumo para isso, é melhor que a gente pare um pouquinho, respire fundo, entenda qual é o meu próximo passo e faça um planejamento desse passo a passo, de degrau a degrau. Então, Sim, isso vai nos ajudar a não cair de boca na escada e sim. também a não acabar mantendo esse padrão, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Antes tem uma ação de sabedoria antes de uma ação de autossabotagem. Né? A gente precisa ter a Sim, sabedoria de entender o processo antes de tentar agir na ansiedade. sim. Bom, nós estamos falando aqui, tá? Até em cima do texto que eu li primeiramente, tá? De uma notícia ou aquilo que a gente fala, né, de um impacto emocional, forte impacto emocional que gera um abalo, né? A Uhum, alma desmaia, o coração desmaia, gera um abalo físico e também uma angústia espiritual. Mas assim, uhum, eu quero pontuar aqui mais uma questão, tá? Porque é claro que nós temos que estar preparados, porque a vida ela apresenta essas surpresas e mesmo estando preparados, nós nunca estaremos 100% preparados, né? Nós temos que uhum, contar sempre com uma margem de que a gente também vai tomar o baque. O problema é quando a pessoa toma o baque e ela não sai do baque, entendeu? É quando a pessoa entra na caverna e ela não consegue sair de lá, né? Então, uhum. isso para ti e dentro da tua visão até psicológica, né? Isso para ti denota que essa pessoa ela tem um algo a mais nela do que, do que além da notícia, ou talvez ela pudesse receber aquela notícia, tomar o baque, mas se tivesse um comportamento mais funcional, né? Uma estrutura emocional mais resolvida, ela Uhum, poderia receber aquilo, claro, sente, mas depois se elabora e continua, né? Ou uhum. uma pessoa que já tem uma disfunção, ela reage de outra forma. Então, o fator interno, ele conta muito nessas horas. Como é que tu vê isso?
Com certeza. Assim, quando a gente recebe essa má notícia que nos leva para a caverna, não só uma má notícia, né, mas qualquer situação, circunstância que nos dá um forte impacto emocional e que nos leva para uma caverna, seja por uma hora, seja por uma semana, né, isso Alguns anos, né? tem alguns anos, né? Isso a gente tem que compreender que, bom, o tempo que eu vou passar ali, ele tem total a ver com a circunstância que aconteceu, né? Porque uma coisa é tu receber uma notícia de que alguém da tua família tá com tá doente, vai precisar fazer uma cirurgia. E Uhum. outra coisa é tu receber a notícia de que um familiar muito próximo teu faleceu, Aham, né? sim. Bem diferente. São coisas parecidas, mas muito diferentes no grau de intensidade, né? Sim. Então, dentro desse sentido, a gente tem que entender, primeiro, o grau de situação para a gente poder avaliar o nível de sofrimento que se espera para aquela situação, o que é considerado normal. Pensando que numa questão bem padrão de todo mundo tem, de igual maneira, tem condições emocionais internas para lidar com a situação, né? Então, Sim. todo mundo estando igualzinho, a gente tem que pensar no que vai surgir. Agora, pensando na mesma situação, receberam a mesma situação, o falecimento de um ente querido, por exemplo. Sim. O quanto a gente está, primeiro, preparado, esperando aquela situação, por exemplo. O quanto que a gente está preparado no sentido de que já passei por outras situações doloridas na minha vida e eu já aprendi a lidar com ter resiliência, Sim. né? Aquele dito couro duro já, né? Sim. Então, isso também é isso, né? Então, isso também já contribui. Como eu disse antes, por exemplo, o caso ter uma espiritualidade ativa, às vezes ajuda a dar sentido para as situações que estão acontecendo com a gente. Isso eu falando não só como alguém que tem uma fé, mas falando como dentro da psicologia. A psicologia fala isso, né? Então, por exemplo, ter outros meios, ter rede de apoio, pessoas com quem conversar. Então, o fator espiritualidade para essa questão fazendo parte do constitutivo do ser humano e uma parte Sim. necessária de ser verificada, de ser desenvolvida, enfim. Reconhece Absolutamente. isso? Absolutamente. A ciência já vem provando uma habilidade absolutamente maior de pessoas que têm uma fé estruturada, né? Não estamos falando aqui de alguma religião específica, estamos falando de uma fé estruturada, né? Então, ou da ter uma fé... espiritualidade em si, isso, né? mas... A espiritualidade isso. do homem, né? A espiritualidade Isso. do homem que está desenvolvida, né? Isso. Porque Essa uma espiritualidade... coisa é no que nós cremos, outra coisa é a capacidade de crer e ter consciência, né? Então isso seria a espiritualidade humana, né? Isso. Agora, então, no que você crê é outra coisa. Exato. Então essa espiritualidade humana, né, ela a gente já consegue enxergar como ser um constituinte do ser humano, Sim. no sentido de que isso constitui a cosmovisão dele, né, do que ele vê, do que ele acredita a respeito da criação, do início, do fim, do meio, né, dos porquês do mundo. Então, isso faz com que a pessoa a gente tenha essa construção de eu. E também, nos momentos de aflição, ter a esperança, ter um refúgio, ter um momento de comunhão, no sentido de ter mais rede de apoio. Geralmente, pessoas que têm uma fé, uma espiritualidade, têm mais rede de apoio, têm mais conexões externas, além das conexões familiares. Então, isso tudo são coisas que protegem o ser humano em sua alma, né? Rede de apoio, a atividade física, uma boa noite de sono, cuidado com a saúde, né? Nesse sentido, a espiritualidade, tudo isso faz com que o ser humano ele blinde a sua alma de alguma maneira, tenha mais condições de cuidar dela, entende? E a espiritualidade ela já vem sendo provada. E eu falo isso porque eu já trabalhei em hospital, em UTI, e eu sei como é que é e vi a diferença de um paciente para o outro. Né? De um paciente que tinha uma fé e o paciente que não tinha. Então,
E meu trabalho, inclusive, de conclusão desse estágio foi um artigo sobre coping religioso e espiritual, justamente Sim, porque já é de tão gritante que era essa diferença, né? sim. E como hoje isso é tão Interessante. importante e é uma das áreas que mais digamos assim, me brilham os olhos, né? Esse tipo de pesquisa é o que mais me brilha os olhos atualmente, né? Sim. Deixa eu ver, tem mais um comentário ali da Show. Janda. Viktor Frankl fala muito sobre a importância de Deus, especificamente com a logoterapia. Sim, a logoterapia ela é fantástica, né? Eu acho Aham. muito bacana, fala muito sobre o sentido da vida e que e sobre toda essa questão de a espiritualidade como dando sentido, dando propósito, dando uma perspectiva de futuro, né? Então isso tudo, a logoterapia ela é muito mais acolhedora nesse sentido, junto com Uhum. outras psicologias positivas que se fala, né? Estão acolhendo muito a espiritualidade nesse Sim, momento. sim. Né? Então a gente já consegue, dentro dessas linhas teóricas, encontrar muito conteúdo bacana assim, a respeito disso. Ok. Gente, olha só. Ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta aqui. A gente está falando um pouquinho sobre esgotamento emocional. E aí essa pergunta, ela passou por... Esse tema passou por vários ramos aí. Falamos sobre looping de pensamentos, falamos sobre quando a pessoa ela recebe uma notícia de fora e a alma desmaia, o corpo padece, o espírito fica angustiado, né? E isso tem tudo a ver, é um tema muito atual com o que a gente está vivendo hoje aqui no mundo, né? E onde a gente parece que a cada instante a gente recebe uma nova notícia que não são as melhores, né? Agora, como nós podemos, Dani, nos blindar, tá? Uma das coisas que eu tenho recomendado, tá? Mas eu vou dizer que eu preciso me policiar mais, porque é a questão de as notícias, né? Inclusive, no meu policiamento pessoal, eu já deletei algumas pessoas que eu seguia no Twitter, que parecia obituário, né? Alguns jornais que eu seguia no Twitter, que eu gostava de ver o vídeo no YouTube, enfim, né? Eu já não sigo mais, eu seleciono hoje o que eu vejo, porque eu gosto de ver notícia, mas é muito complicado hoje, porque parece que a tua alma ela começa a absorver todo aquele lixo que vem, né, das notícias, das informações, e muitas delas não são nem exatas, né, para não dizer Uhum. mentirosas, né, que tem uma tendência Uhum. ideológica, política, enfim. Qual seria um antídoto, então, para que nós pudéssemos manter uma alma funcional, né, e não disfuncional, né, um comportamento funcional que é baseado numa matriz, né, alma funcional, Sim. aliás, pensamentos funcionais, emoções funcionais, comportamentos funcionais e também comunicação funcional. Como é que a gente pode ter tudo isso elaborado, né, intencionalizado em nossas vidas? O que tu me diz sobre isso? Bom, cada um, né? Então, cada um vai saber como aplicar isso na sua vida. Sim. Então, o que é o mais indicado, né, para cuidar da nossa alma? O que é, digamos assim, o básico do básico que vai trazer uma estrutura muito mais firme para a gente, né, para essa alma ser sustentada? Aham. Primeiro, cuidar sim, né, daquilo que a gente vem recebendo, né, Sim. das informações a respeito não só dos meios de comunicação, mas sim, isso também, e principalmente pessoas tóxicas. Porque às vezes a gente até se desliga da TV, por exemplo, Isso é mas muito a gente não importante. consegue desconectar das pessoas tóxicas, né? Que vão lá e vão, digamos assim, jogando terra nos nossos sonhos, nas nossas esperanças. A gente precisa se conectar com aquilo que nos traz esperança, com pessoas que nos têm discursos de esperança, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir, né, no momento da fraqueza, pelo menos uma luz no fim do túnel, né? Então, conectando, se nos deixar aquilo que tira a esperança e nos conectar com aquilo que nos traz esperança. Através de pessoas, através de até mesmo aquilo que a gente escuta, né? No sentido de uma música bacana, né? Que tenha um conteúdo adequado, um conteúdo que traz, que desenvolva uma paz interior, né?
ter um momento de reflexão pessoal, de cuidado pessoal, ter um momento de cuidar da alimentação, cuidar do nosso sono, porque quando a gente cuida da alimentação, do sono, faz uma atividade física, gente, isso muda tudo. Eu faço essas perguntas na minha primeira sessão quando o paciente chega, porque isso é o básico do básico para a gente conseguir saber o quão saudável essa pessoa está em sua alma, né? Ou tendo condições para superar. Então, isso é muito básico, gente. Então, cuidando da nossa alimentação, do nosso sono, fazendo uma atividade física, a gente precisa olhar para o que a gente vem, como que a gente vem nos alimentando, né? Com que conteúdo a gente vem nos alimentando, no sentido de informações, né? Por exemplo, pessoas. A gente precisa nos ativar. Porque quando a gente ter o que a gente chama na psicologia de ativação comportamental, tá? Porque como a gente leu lá, né, tu leu naquele primeiro texto que tu trouxe, pastor, a gente tem aquele momento de paralisia, a gente vai para a caverna, né? E o que acontece? Quanto mais parado a gente fica, mais a gente tende a ficar parado. Né? Quanto mais a gente dorme, mais sono a gente tem, né? Isso é muito óbvio. Então, da mesma maneira que a gente começa a ficar se escondendo, né? A gente precisa correr com toda a força para o outro lado, mesmo que isso doa. Né? Mesmo que tu não esteja com vontade, você precisa agir contra a tua vontade para começar a fazer por ti. Porque se for esperar pela vontade, não vai acontecer, eu já adianto isso. Né? Então, de onde vem essa força, Dani? Olha, cada um encontra essa força dentro da sua motivação interior. Né? A psicologia fala de uma motivação intrínseca, mas ele não diz que força é essa. Né? Então, a gente deixa aí entre linhas aí, qual que será essa força que a ciência não fala, mas que a gente precisa dela para conseguir se mover novamente, né? Amém. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa a respeito disso, mas eu sugiro, né, que a gente entre numa reflexão que às vezes a gente precisa de uma força maior para nos mover, né? Uma força, assim, que faça com que a gente realmente fale aquele sopro de vida necessário, né? Então, porque quando a gente está meio desistido, a gente precisa desse sopro de vida, né? Falo isso por testemunho pessoal, né? É verdade. Que eu já passei por um momento de esgotamento de alma muito grande, né? E que me levou ao nada e que eu consegui superar e me transformar do nada, conseguir fazer uma nova história. Então, dessa mesma maneira, né? A gente precisa encontrar uma força que nos leve a ter essa transformação, né? Então, essa energia, esse fogo, né, que vem daquele nosso novo fôlego de vida. Então, essa motivação, né, ela é muito grande quando a gente consegue falar assim, agora vai. E falar assim, é tudo ou nada. E então se joga. Né? E isso faz com que a perspectiva mude, a visão mude e comece a dar frutos, porque quando a gente começa a agir, a gente começa a dar frutos, a gente começa a se motivar daí, olha, tá dando certo, daí a gente vai cada vez mais sendo transformado e transformando, né, e causando impacto, transformação social e transformação pessoal, né. Tá, e olha só, as pessoas que geralmente estão nesse looping de pensamentos, estão na caverna, ou depressivos, ou vivendo um terror interior, uma timidez paralisante, um esgotamento inoperante, geralmente essas pessoas se calam, se fecham, se introspectam e não traz para fora esses sentimentos, tá? Duas coisas que eu quero te perguntar ainda. Qual a consequência disso? E a primeira, tá? E a segunda, o que uma pessoa que está assim, calada, isolada, deve fazer imediatamente? Bom, a consequência de um isolamento emocional, ele leva a cada vez mais isolamento emocional, né? Como eu disse, né? Um abismo leva a outro abismo. Sim. Então, a gente acaba cada vez ficando menor, cada vez ficando pior, cada vez ficando mais isolado, não acreditando mais na amizade de ninguém, no amor de ninguém, e vai
cada vez indo mais pro fundo do poço, né, gente? E às vezes a gente fica, eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, de uma paciente, e falou assim, eu quero me atirar no fundo do poço porque vai que tem uma mola lá no fundo. Gente, nem sempre a mola tá no fundo, né? Sim. Nem sempre a mola tá lá no fundo. Então a gente precisa ter consciência de que, bom, se eu tô entrando nesse processo de isolamento, eu tenho que imediatamente pedir socorro. Imediatamente eu preciso pedir socorro. Seja para o teu amigo, para o teu vizinho, seja para o teu... para aqueles que são de igreja, tem o teu líder, o teu pastor, para aqueles... Enfim, para alguém. Né? Liga pro psicólogo, liga para qualquer pessoa, mas fala, chega, porque senão eu vou chegar no fundo do poço e talvez a mola não esteja lá. Né? Tremendo isso. Então a gente precisa imediatamente fugir desse momento de caverna. O gás que resta e pedir ajuda. Esses momentos de isolamento às vezes são positivos, quando a gente precisa refletir sobre uma situação, né? Colocar as coisas no lugar, às vezes é bom, mas não dá para ficar lá para sempre. Sim. Né? Então a gente precisa entender que, bom, me jogar ali naquele poço, não vai ter uma mola ali, não é garantido que a mola esteja, é mais provável que não esteja. Sim. Né? Então, vamos deixar essas figurinhas de Facebook de lado e vamos entender que a mola não vai estar lá no fundo e agir a partir daquilo dali. Antes que seja tarde demais, antes que tu não tenha nem força para isso. Ok. Né? Tem aqui mais uma pergunta. Certo. Eu tinha feito 2 perguntas, né? Então... é verdade. Não, acho que são essas 2, né? Primeiro é o que acontece e o segundo, o que fazer. Que é pedir ajuda. Não, foram essas, tá? Tem uma pergunta aqui da Kátia. Dani, todos nós precisamos descarregar as angústias em algum lugar. Como descontar esses sentimentos de forma correta, sem ser na comida ou em outra coisa negativa? Comida, primeiramente, posso te ajudar a responder? Primeiramente, a comida não é algo negativo, tá? Ela é algo muito positivo. A dose que tá errada. A consequência dela que é complicada, mas né? a comida é bênção, a gente precisa comer, né? Uhum. Só que a nossa mentalidade transforma aquilo que é bom em ruim, né? O nosso poder moderador, né? De moderar, de ter moderação para comer, né? Comer certo na hora certa, fazer o que é certo, né? Assim, não só como a comida, como muitas outras coisas que não têm moderação em nossas vidas podem se tornar ruins, né? Então, mas aí, e aí, Dani, o que tu diz para a Kátia? Bom, eu acho que a primeira coisa é conseguir entender o meu sentimento, né? Porque no momento que eu falo, estou angustiada, não é a comida que vai tirar a tua angústia, não é o excesso de alguma outra coisa que vai tirar a tua angústia. Vamos dizer assim, essas coisas não são remédio, né? Não, não é, a comida não é remédio. Uma medicação vai ajudar, por exemplo, em alguns casos, mas tem pessoas que se automedicam, mas aquilo dali é mais veneno do que remédio, né? Vamos pensar, tem casos que casos de alcoolismo. Alcoolismo geralmente é por uma situação de que, bom, eu estou usando o álcool com o objetivo de XYZ, com algum objetivo. E isso é o quê? É usar o álcool como uma medicação. Então, tipo, escape, né? Uma válvula de escape. Então, quando a gente começa a entender, bom, eu estou angustiado por XY situação, tá, então eu preciso dominar a minha emoção. Então, eu tenho que aprender estratégias de dominar as minhas emoções antes de gerar o comportamento. Né? Então, lembrando daquela cascatinha que eu falei, situação, pensamento, emoção, comportamento, se eu entendo que a minha emoção tem uma razão de pensamento, ou por uma situação que me levou àquela angústia, né, no terceiro escadinha, eu não vou me comportar daquela maneira. Eu posso fugir desse comportamento e pensando, se eu estou angustiado por isso, então eu posso pensar de outra maneira. Vou começar a argumentar com meus pensamentos. Né? Então isso já começa a ajudar muito. Tá? Exato. Tenho mais uma pergunta aqui, quando uma notícia importante traz forte abalo emocional, pode ser que essa notícia pode ser um gatilho para interromper responsabilidades, tipo, parei voluntariado porque ainda estou de luto.
Querido, isso daí é a caverna de Arias. Que a gente, alguma situação dá aquele baque, né? Se o pastor quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tem uma ministração lá no YouTube, né? Desse querido pastor aí que está nos falando, né? A respeito disso. Mas isso aí é um momento de caverna, que a gente se enfia lá e se esconde pelo medo, pela desculpa do sentimento, porque ainda não conseguiu encontrar a força. E às vezes tu vai encontrar essa força em outra pessoa, né? Eu já ouvi um caso de que falaram o seguinte: uma vez uma pessoa, o pastor falou para uma pessoa, não foi para mim, e falou o seguinte: vai na minha fé, né? Vai na minha força. É para né? várias pessoas já. É verdade, é verdade. Eu acho que foi até pra mim, ele já falou isso também. Agora eu não vou lembrar uma situação, mas eu lembro que tu fala isso com uma certa frequência. Então vai na minha força. Às vezes tem uma pessoa que vai fazer isso por ti, né? No sentido de que, vamos lá, eu te ajudo, vai dar certo, né? Alguma motivação. Às vezes a gente não precisa passar sozinho. Isso é uma coisa importante, gente. A gente não precisa passar sozinho pelas nossas lutas. Pro nosso momento. Por exemplo, essa situação do voluntariado que tu falou. Eu ainda tô de luto. Ok, eu ainda tô de luto, mas qual é o propósito que eu tenho, né, dentro disso? Né? Bom, dentro do meu voluntariado, qual é o propósito que eu tenho nisso? Né? É transformar uma vida, poder impactar uma vida, ajudar numa comunidade, fazer isso, fazer aquilo. Bom, às vezes tu vai precisar falar assim, ok, eu tô de luto, mas aquelas pessoas ainda estão precisando de mim. Mas o meu objetivo, o meu propósito ainda não foi alcançado. Então eu posso, mesmo com a minha dor, começar a adotar aquela comunidade, adotar aquelas pessoas e começar a trazer uma transformação. Às vezes a gente precisa de uma motivação externa também, né? Além da nossa motivação interna para falar, agora, ok, estou de luto, mas eu tenho um prazo para terminar esse luto. Chega, eu vou sofrer, ok, mas eu preciso ir em diante. Preciso seguir em diante, porque é a minha vida. Quando meu pai faleceu, eu disse para mim mesmo que eu me daria 7 dias de luto, né? Então, aqueles 7 dias eu chorei, Aí passou os 7 dias, parece que uma chave mudou de mim. Eu continuei sentindo o luto dele, eu continuei com aqueles pensamentos da pessoa que está enlutada, né? Mas eu tinha uma decisão que mudou dentro de mim. Então eu voltei a agir nas minhas coisas porque meu luto tinha tecnicamente terminado, né? Os efeitos do luto ainda estavam, mas a minha decisão era dar fim naquele luto. Então eu decidi já ir para o último estágio, que é a vida que segue, vamos embora, né? Então tá, Dani, nós estamos chegando no fim, porque a hora voou aqui hoje. É verdade. Muito legal a gente bater esse papo, foi muito, muito recompensador, assim, nos acrescentou muito, né? Assim, de entendimento, de conhecimento, e eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Então, parabéns aí pela tua dedicação nesse tema da psicologia e tanto do coach, como também a tua dedicação aí como na vida espiritual, né? Buscando aí estar crescendo sempre, tá? Quem não segue a Dani ainda, qual é teu Instagram aí, Dani? Fala para nós. @12DLZ. Bota no chat, tá? Vou botar aqui. A Dani vai botar, sigam a Dani aí, tá? Quem precisa de uma psicóloga, precisa resolver alguma coisa, fala com ela aí, tá bom? Isso aí. Segue também no meu Instagram lá, @wpaz. Te convido a me seguir. E no link da minha bio tem os meus canais, vai lá. Essa nossa conversa vai para o YouTube depois, vai ficar registrado, você vai poder assistir de novo, pegar, porque tem muita informação relevante, foi muito interessante. Que Deus abençoe, Dani. Fica com o Senhor. Amém. Muito obrigado para todos vocês que essa hora da noite estiveram conosco aqui e espero que a gente possa fazer mais lives no futuro próximo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.